Não toqueis os meus ungidos. Será? No contexto original das Escrituras, essa expressão refere-se a pessoas específicas do povo de Israel em tempos passados. No entanto, muitos ainda utilizam essa frase para impor uma autoridade humana incontestável sobre outros, o que contraria a liberdade que há em Cristo. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16, 22, Salmos 105, 15. Desde os tempos do primeiro século, surgiram diversos relatos de pessoas que se apresentavam como ungidos, usando tal status para exercer domínio e controle sobre outros. Muitas vezes, essa postura esteve acompanhada de manipulação emocional e espiritual, levando inclusive ao uso distorcido das escrituras. No Antigo Testamento, a unção com azeite era um sinal externo de consagração a um serviço específico, como o de reis, profetas ou sacerdotes, dentro de uma estrutura que apontava para a realidade futura em Cristo. Até objetos do sistema religioso eram ungidos, mas tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Hebreus 10, 1. Mesmo alguém fora de Israel, como o rei Ciro, foi chamado de ungido por ter sido um instrumento em determinado propósito histórico. Isaías 45, 1. Alguns hoje citam versículos como o de 1 Crônicas 16, 22 para tentar blindar sua posição ou palavras contra qualquer tipo de questionamento. Porém, é necessário observar o contexto. Essa citação tem origem nos dias de Davi e refere-se ao respeito que ele teve pela vida do rei Saul, não à sua conduta. 1 Samuel 24, 6, 11, 26, 8 e 9. Davi não o tocou fisicamente, mas isso não impediu que reconhecesse seus erros. Além disso, os ungidos e profetas mencionados nesse texto são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e não líderes religiosos em geral. O texto narra como Deus os preservou em sua caminhada e não estabelece um princípio eterno de proteção a qualquer pessoa que se diga representante divino. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16, 21 e 22. A aplicação desse versículo a lideranças atuais não tem base legítima nas Escrituras. No entendimento revelado da graça, a autoridade não vem de posição humana, mas de Cristo, o único ungido. No Novo Testamento, a palavra Cristo significa exatamente isso, o ungido. E é por meio dele que todos os crentes participam de uma mesma unção espiritual, recebida gratuitamente e não por mérito ou por imposição humana. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. 1 João 2,20. E a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, nela permaneceis. 1 João 2,27. Cristo é suficiente. Em Cristo, todos foram feitos santos completos, selados com o Espírito, participantes da mesma vida, sem necessidade de mediações humanas. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Portanto, a ideia de que alguém possa se colocar acima dos outros como ungido e por isso está isento de qualquer questionamento é estranha ao Evangelho da Graça. O discernimento é encorajado como mostram os textos. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5,21. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17, 11. A liberdade em Cristo também se manifesta na liberdade da consciência. O medo, o controle e a ameaça espiritual não condizem com a verdade do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Alguns questionamentos são válidos e necessários. Devemos aceitar qualquer liderança apenas por autodeclaração de unção? Como lidar com escândalos e abusos de poder? A Bíblia adverte sobre falsos ungidos? Porque se levantarão falsos cristos, ungidos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Marcos 13, 22. O Evangelho não chama ninguém à servidão humana, mas à liberdade no Espírito. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 7, 23. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18, 4. Em Cristo,
todos foram reconciliados, vivificados e santificados. Não há mais necessidade de mediações humanas, nem de sacrifícios, nem de temor diante de homens. Ele é o único Senhor, e todos os que creem estão unidos a Ele na mesma vida eterna. A unção sob a graça, uma herança de todos os crentes. A ideia de que alguns ainda possuem uma unção especial superior à dos demais parte de um entendimento equivocado da revelação do Evangelho. No sistema religioso antigo, a unção era seletiva. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos porque o povo vivia debaixo de sombras e figuras que apontavam para Cristo. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Hebreus 10, 1. Na cruz, Cristo é revelado como o único ungido verdadeiro, e por meio dele, todos os que creem são feitos participantes dessa unção. Não há mais necessidade de rituais, óleo físico ou nomeações humanas para ungidos. O Espírito Santo foi dado a todos os que creem sem exceção. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. A unção agora é espiritual, interna, permanente e igual para todos os que receberam o Espírito. Ninguém recebe mais unção do que outro. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. A unção não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção entre os que receberam a fé. O Espírito que habita no mais simples dos crentes é o mesmo que habita em qualquer outro. A alegação de que certos líderes têm uma unção maior contraria a própria justiça de Deus e a suficiência de Cristo. E, fazendo Deus acepção de pessoas, porventura não será repreendido? Jó 13:10. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Cristo não morreu para criar uma nova casta de sacerdotes espirituais humanos, mas para abolir qualquer separação entre crentes. O véu do templo foi rasgado, a barreira acabou. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. A unção não é uma autorização para dominar. Muitos usam a ideia de unção como justificativa para exercer autoridade e domínio sobre os outros. No entanto, o Evangelho não autoriza ninguém a se colocar acima dos demais. Sabeis que os que são considerados governadores dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Marcos 10, 42 e 43. A verdadeira autoridade no reino é o serviço em amor, não o título ou o cargo. Cristo lavou os pés dos discípulos, um gesto que anula qualquer pretensão de superioridade espiritual. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13:14. Não existem mais intermediários entre Deus e os homens. A tentativa de se colocar como ungido acima dos outros ressuscita um tipo de sacerdócio humano que foi abolido em Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2,5. Não existem mais representantes de Deus na terra. Todos os filhos têm acesso direto ao Pai, porque o Espírito habita em cada um. E por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Falsos ungidos são previstos nas Escrituras. Jesus e os apóstolos alertaram que muitos se levantariam com aparência de piedade, alegando autoridade espiritual e realizando até sinais, mas seriam enganadores. Porque se levantarão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Marcos 13:22. Têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3:5. O critério para identificar o ensino verdadeiro não é aparência, nem carisma, nem suposta autoridade espiritual, mas a fidelidade ao Evangelho da graça de Cristo. A unção não é um escudo contra a correção.
Outro erro grave é achar que alguém ungido não pode ser corrigido. As Escrituras ensinam justamente o contrário. Todos podem ser confrontados, corrigidos e exortados mutuamente com base na verdade revelada em Cristo. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A repreensão é uma correia da vida para aquele que aceita a correção. Provérbios 15:31. Quem não pode ser questionado ou confrontado já se colocou como infalível, o que é próprio de religiões humanas, não da vida no Espírito. Conclusão: a unção é Cristo, e Cristo está em todos os que creem. A única unção que importa é Cristo, e Ele habita em cada filho de Deus. Não há mais clero, castas ou títulos sagrados. Todos os que receberam o Espírito estão completos nele. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2:10. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Portanto, rejeite toda forma de dominação religiosa travestida de autoridade ungida. Cristo é suficiente e em Cristo você é livre.